Vamos hoje falar sobre PIS/COFINS no regime misto. Então, PIS/COFINS, regime misto. Bom, o nome já está dizendo, né? Se o regime é misto, é porque existe uma mistura de dois outros regimes. Quais outros dois regimes estão misturados para que dê esse terceiro regime? É o regime cumulativo mais o regime não cumulativo. Esses dois regimes juntos formaram um terceiro regime chamado regime misto. Vamos aqui explicar como foi que surgiu isso. Bom, gente, até 2001, todo PIS/COFINS ele era cumulativo. Então, você estava no lucro real, você pagava PIS/COFINS cumulativo. Estava no lucro presumido, pagava PIS/COFINS cumulativo. A partir de 2002, foi que aconteceu o quê? De 2002 para frente, o PIS passou a ser cumulativo para o lucro presumido e não cumulativo para o lucro real. Isso aqui aconteceu em 2002. Em 2003 aconteceu o mesmo, só que para COFINS, né? Então aconteceu a mesma coisa, cumulativo de 2003 em diante ficou para o regime presumido, para COFINS, né? E não cumulativo ficou para o lucro real. Ok. O que aconteceu, gente? O que aconteceu foi que houve uma as empresas de serviço foram as grandes empresas prejudicadas com essa mudança. Com a mudança de que você está no cumulativo pagando 0,65 e 3%, e você é jogado para o regime não cumulativo no ano seguinte, em 2002, 2003, você foi jogado para pagar 7,6 e 1,65. Quer dizer, você foi jogado para pagar essas alíquotas aqui. Então, quem foi que ganhou, quem foi que perdeu? Ora, gente, as empresas que tiverem, por exemplo, aqui, ó, vamos dar aqui um exemplo. Você tem uma receita vamos dizer que você tem uma receita de 1 milhão. E você tem custos e despesas, né, vamos dizer que você tem de 500 mil reais. Tá. E aí você está no regime cumulativo, né? Você é lucro real, está em 2001, você está aqui no regime cumulativo. Bom, se você está no regime cumulativo, no lucro real, até porque nesse ano só existia cumulativo, você estava pagando quanto de PIS/COFINS? Vezes 3,65, você está pagando aí 36.500, né? 3,65 de 1 milhão. Era o que você pagava aqui de PIS/COFINS. 36.500. Olha o que aconteceu. Quando foi em 2002, 2003, você foi jogado para o lucro real, e ao ser jogado para o lucro real, você passou para o regime não cumulativo, né? Você passou a ser não cumulativo. E aí seu cálculo ficou assim, ó. Vezes 7,6, desculpa, vamos botar as duas alíquotas juntas, vezes 9,25, né, que é a soma dessas duas aqui, ó, dá 9,25.
Então você tem 1 milhão vezes 9,25 é igual a 92.500. Está aqui. 92.500. Como você tem o crédito, né? O crédito é aqui em cima das compras e dos seus custos, então você vai se creditar também de 92,5 em cima de 500. Então 500 mil vezes 92,25, você tem um crédito aqui de 46.250. Então você tem o débito aqui de 92.500 menos o seu crédito de 46.250. Então 92.500 menos 46.250. Você vai pagar 46.250. Esse aqui menos esse aqui, você vai pagar isso. Então, veja, você estava pagando no ano anterior R$36.500. Se foi para o ano seguinte, com o mesmo faturamento, você passou a pagar 46.250. Você aumentou R$10.000 de tributação. Então, essa empresa saiu perdendo, ela teve a sua carga tributária aumentada sensivelmente. Agora, vamos aqui fazer um mesmo exemplo, mudando os valores. Vamos dizer que essa empresa aqui, essa mesma empresa, tenha se faturado 1 milhão, só que os custos e despesas dela é R$700.000. Ao invés de, qual a diferença desse exemplo aqui que eu estou dando agora? É que no exemplo anterior o custo era 500 mil, e agora o custo aumentou, né? As compras aumentaram para R$700.000. Então, o débito, a gente já fez o cálculo, 9,25. Isso aqui dá 92.500. E os R$700.000 vezes 9,25 é igual a 64.750. Quando você diminui 92.500 menos 64.750, então você tem 92.500 menos 64.750. Quanto é que você paga de PIS e COFINS? 27.750. Opa, agora ela já melhorou. Então veja, ela quando estava no regime cumulativo, ela estava pagando 36.500. Quando ela passou para o regime não cumulativo, numa situação onde o custo dela foi 500 mil, aqui, ó, ou seja, onde o custo dela representou 50% da sua receita, ela passou a pagar 46.250, então ela teve um aumento considerável na tributação do PIS e COFINS. Quando eu trouxe um terceiro exemplo aqui, onde o custo aumentou de 500 para 700, ela baixou de 36 para 27, baixou quase 10 mil. O que aconteceu aqui, Edgar? O que aconteceu aqui é o que eu digo sempre. Veja, todas as vezes que você tem um faturamento, e esse faturamento, os custos representar igual ou superior a 64% dessa receita, ou seja, se esse custo aqui for 640 mil para cima, é vantagem você estar no lucro real, regime não cumulativo. Mas se ele for menor que 64%, como por exemplo aqui, que deu 50%, ó, então o regime cumulativo era mais vantajoso. E o que aconteceu? Por que eu estou dando essa explicação aqui? Eu estou dando essa explicação aqui porque várias empresas que estavam no lucro real, que foram jogadas para o lucro presumido, ou que estavam no lucro real, foram jogadas para o regime não cumulativo, passaram da noite para o dia a ficar com a tributação maior. E que tipo de empresa foi essa? As empresas de serviços. Por que elas foram as grandes prejudicadas? Porque esse custo aqui, ó, esse chamado
esse custo aqui, ó, esses 700, esses 500 aqui, ó, esse danadinho, ele na empresa de serviço, ele é composto pela sua maioria por mão de obra. Então, o fisco vedou o crédito sobre mão de obra. Você não pode se creditar de mão de obra. Então, se você não pode se creditar de mão de obra, não faz base de cálculo nenhum para você utilizar para efeito de crédito. Então, você tem a sua base do débito com a alíquota de 9,25 e o seu crédito, a sua base de crédito caiu sensivelmente porque você não pode se creditar dos salários. Então, você prejudicou grandemente essas empresas. E o que aconteceu? Essas empresas começaram a fazer lobby, começaram a fazer uma pressão muito grande na Receita Federal para dizer, olha, eu estava quietinha no regime cumulativo, eu sou lucro real, estava quietinha pagando 3,65 em cima do meu faturamento, você me jogou para o regime não cumulativo e com isso você aumentou da noite para o dia a minha tributação. Então, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Começou a fazer pressão, e a Receita Federal, então, fez o quê? Cedeu. Então, como foi que ela cedeu? Ela fez o seguinte, ok. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das receitas ou das empresas de telefonia. Então, ele diz, olha, empresas de telefonia, que é um exemplo clássico disso. Você vai ter a sua receita, vamos dizer que você tem a sua receita de 1 milhão. Vamos dizer que você tem a sua receita aqui de 1 milhão e 200. Não, vou botar aqui 2 milhões. Vamos dizer que essa empresa tem uma receita de 2 milhões. Beleza. Desses 2 milhões aqui, esses 2 milhões ele está dividido assim. 1,5 milhão é de venda dos serviços de internet, né, de serviço de provedor, de ligações, né, que ele vende, né, o pacote de dados que a gente chama. É de R$ 1.500 e os outros 500 é de aparelhos de telefone celular. Aí a Receita Federal disse o seguinte, olha, todas as vezes que você tiver a sua receita da atividade principal, e o que é principal? É essa aqui. Essa aqui você pode calcular pelo regime cumulativo. Agora, atividade secundária, você vai tributar pelo regime não cumulativo. E isso, então, fez com que você que nascesse o novo regime, que é o regime misto. Ou seja, então, essas atividades de serviço como telefonia, transporte de passageiros, metroviário, rodoviário, hospitais, hotelaria, escolas, você tem uma categoria aí de serviços que, se essas empresas tiverem só a atividade principal, elas vão estar no lucro real, mas vão tributar pelo regime cumulativo. Agora, adicionou outras receitas, outras atividades, aí sim você vai pagar essas outras atividades pelo regime não cumulativo. Então, vou dar um outro exemplo. Eu estou em um hospital. Dificilmente o hospital vai ter uma receita secundária que não seja de atividades hospitalares. Então, posso dizer que essa atividade vai estar 100% dentro, praticamente 100% dentro do regime cumulativo. Mas a própria telefonia, que vende aparelhos e periféricos, ela sempre vai ter uma receita secundária. Então, o que fazer quando eu tenho essa situação do regime misto? Nessa empresa de telefonia aqui, por exemplo, ele vai ter a compra dos aparelhos, né?
Então ele comprou, vamos dizer, hipoteticamente ele comprou R$ 200.000 de aparelhos de telefone, né? E nesse mesmo mês aqui, ocorreu as seguintes situações, né? Ele tem um aluguel no valor de R$ 100.000, ele tem energia elétrica no valor de R$ 50.000 e tem depreciação no valor também de R$ 50.000. Então, o que vai acontecer, gente? Eu tenho aqui uma atividade de compra de aparelho de telefone celular e eu tenho os custos gerais, os gastos gerais dessa empresa de telefonia. Essa compra de telefone aqui, ela está 100% ligada a quem? A essa atividade aqui, né, eles estão ligados. Ou seja, a atividade secundária aqui não é a venda de aparelhos, então a compra está ligada à venda de aparelho. Compra ligada à venda. Já esses três gastos aqui, ele está ligado a quem? Está ligado aos dois. Esse aqui, ele está ligado tanto ao regime cumulativo quanto ao regime não cumulativo. Por quê? Porque o aluguel é para toda a empresa, a energia é para toda a empresa e a depreciação é para toda a empresa. Então, enquanto que a compra está ligada só à atividade secundária, que é a atividade da venda do celular, esses outros valores estão ligados a toda a empresa. Bom, então o que você faz? Na hora de você calcular essa tributação, na atividade principal, que é R$ 1.500, você vai calcular 3,65. Então você vai pegar R$ 1.500 vezes R$ 1,5 milhão, vezes 3,65, você vai pagar 54.750. Esse é o regime cumulativo. Já o regime não cumulativo, você vai pegar 500, que são de outras da atividade secundária, e vai calcular os 9,25. 500 mil vezes 9,25. Você vai pagar, então, 46.250. Opa, só que aqui é não cumulativo, você tem direito a crédito. E como é que funciona o crédito? O crédito, preste atenção que ele funciona assim. A compra dos aparelhos, você pode pegar a compra dos aparelhos, que está totalmente ligado ao regime não cumulativo. Então, como está ligado ao regime não cumulativo de forma direta, você pode se creditar de 9,25 em cima dos 200 mil. Então, você vai pegar os 200 mil, 9,25, calcula, dá 18.500. Ok. Agora, esse cara daqui, esses outros 200 aqui, você não pode utilizar o crédito em cima de 200. Por quê? Porque essa empresa ela não está 100% dentro do regime não cumulativo. Ele tem a receita de R$ 1,5 milhão no regime cumulativo e 500 mil no regime não cumulativo. Então, você tem 500 no não cumulativo e tem R$ 1,5 milhão no regime cumulativo. O que você faz? Você vai pegar, por exemplo, 500 mil, que é o que você tem no regime não cumulativo, e vai dividir esses 500 mil pelo faturamento da empresa, que é 2 milhões, né? O faturamento não é a soma dos dois, receita aqui, 2 milhões, Então, você vai dividir, você vai dividir 500 mil por 2 milhões, você vai achar 25%. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que dessa base de cálculo aqui, dos 200 mil, você só vai poder se creditar de 25%, porque essa empresa só está no regime não cumulativo em
25%. Então, sua base de cálculo vai cair para 50 mil, que corresponde a 25%. Então, sobre 25%, ou sobre 50 mil, é que você vai calcular 9,25, que vai dar 4.625. Então, aí você soma esses 18.500 com 4.625, esse com esse, dá 23.125. E aí, esse é o crédito, ó, 23.125. Você chega aqui, ó, 46.250 menos 23.125. 123.125. Você vai pagar 23.125. Pronto. Algumas pessoas, alguns alunos, eles me perguntam, Edgar, e se essa empresa tivesse outras receitas, como, por exemplo, receita de aluguel, receita de financeira, receita de juros de duplicatas atrasadas, juros sobre capital próprio, outras receitas continuadas, ela entraria aqui nesse cálculo da proporção aqui, Edgar? Não. Então isso é muito importante, não entraria. As receitas que você vai utilizar para poder fazer essa proporção é a receita da atividade principal em confronto com atividades secundárias. E aí, receitas de aluguéis, receitas financeiras não são receitas secundárias, são outras receitas operacionais. Não confundir receita de atividade principal e secundária com outras receitas operacionais. Como é que eu distingo isso, Edgar? Você distingue isso da seguinte forma. Tá no KNAI? Tá, então é receita do objeto social. É essas receitas que você vai fazer essa proporção. Tá fora do KNAI? Tá, então é outras receitas operacionais. Você vai pagar PIS/COFINS em cima delas? Vai, normalmente. De quanto, Edgar? Vai pagar de 7,6 e de 1,65. Em cima do aluguel, em cima das receitas duplicadas atrasadas, em cima das receitas de propaganda, de juros sobre capital próprio. Você vai pagar normalmente essas receitas aqui. Esse percentual aqui. Normalmente. Agora, ele não vai fazer parte dessa proporção aqui, ó. Essa proporção aqui é só receita de atividade principal versus receita de atividade secundária. Ok? Então, fica aí, gente, regime misto, né? Mais uma aula dada. Um abraço, até a próxima.